Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui encerrando mais um mês das nossas atividades remotas, né? Hoje é dia 30 de outubro, né? É o último dia letivo desse mês. O último dia do mês é amanhã, né? Mas amanhã é sábado. Então, nós estamos aqui encerrando, né, mais um mês dessas atividades. E na aula passada, a gente encerrou o conteúdo sobre a região sudeste, tá? Aí falta uma região para a gente estudar, que é a região centro-oeste. Mas antes desse assunto da região centro-oeste, nós temos outros assuntos, outros conteúdos também, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, certo? Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, vamos refrescar um pouco a nossa memória sobre o que a gente estudou referente à região sudeste. Nós vimos que a região sudeste ela é formada por 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E uma curiosidade dessa região também é que é a única região do país em que o nome do estado e da capital são os mesmos, né? Estado do Rio de Janeiro, capital, cidade do Rio de Janeiro. Estado de São Paulo, capital, cidade de São Paulo. Nós vimos que é a região mais populosa do nosso país e é a região, né, que é responsável por grande economia no nosso país. Né? É a região também onde tem grande arrecadação de impostos, porque tem muitas pessoas. E nós até falamos também que muitas pessoas saem de outros lugares, como por exemplo daqui do Nordeste, para poderem trabalhar na região Sudeste, certo? Então a gente viu nesses aspectos. Minas Gerais tem esse nome por conta da grande quantidade, né, de pedras preciosas, da grande quantidade de mineração que existiu numa certa época em nosso país. Espírito Santo tem como capital Vitória, certo? E hoje a gente vai fazer a correção da atividade que ficou como atividade de casa na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre as variações linguísticas, sobre o folclore, sobre as manifestações culturais da região sudeste. Então, na página 166, tinha assim: leia as palavras do quadro e separe-as nas colunas adequadas. As palavras eram samba, lobisomem, tutua mineira, carnaval, ciranda, romarias, angu mineiro e iara. Então, lá na dança nós temos o quê? Samba e ciranda. Então, nas duas primeiras linhas, samba, ciranda. Festas populares, nós temos o carnaval e temos as romarias, que nós até vimos, né, o carnaval lá na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, tem as escolas de samba. Agora é mais forte no Rio de Janeiro. Tem as escolas de samba, tem as romarias, né, que são grupos de fiéis que saem. A gente até viu a imagem lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a quantidade de pessoas, né, que vão nessas romarias, que saem de diferentes lugares para poderem ir até essa basílica. Pratos típicos: angu mineiro e tutu à mineira, certo? E as lendas, temos as lendas da Iara e a lenda do lobisomem,
São as lendas que fazem parte da cultura, né, do folclore da região sudeste. Segundo quesito, tinha circula no caça-palavras o nome de algumas manifestações culturais da região sudeste. Então, nós tínhamos algumas palavras, catira, batuque, samba, angu, vaquejada, cuscuz paulista e ciranda. Então, eram 7 palavras para vocês acharem no caça-palavras. Se por algum motivo você não achou alguma dessas palavras, né? Então está aí. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, o ser humano e a água. Página 168. Quando a gente fala assim, o ser humano e a água, a gente sabe que para que haja vida no nosso planeta, a água ela é essencial. Mas a gente sabe, né, nossa Terra tem uma grande quantidade de água. Mas acontece que nem toda essa água ela está pronta para o consumo humano, né? A gente tem uma parte muito pequena de água doce, que é a água que nós utilizamos, né, para o consumo. É uma parte muito pequena mesmo. E isso aí, essa pouca água que existe, o que é que está acontecendo? Está sendo poluída. As pessoas estão gastando muito com coisas desnecessárias. Então, isso vai fazendo com que essa água diminua ainda mais, certo? E se a gente que está nessa geração, a gente ainda tem água, imagine as futuras gerações. A gente ainda tem água, mas tem pouca. E as futuras gerações, como elas vão ficar? Né? E vem acontecendo muitas coisas em nosso planeta, principalmente de 1980 para cá. O ser humano ele vem interferindo, ele vem modificando as coisas da natureza com mais intensidade. Então, estão gerando uma série de problemas. Olha aí o nosso planeta. Esse azul, né? Não é à toa que ele é conhecido como planeta azul do espaço, né? As pessoas que viajam para o espaço, os satélites também, quando são lançados para o espaço, né? De lá é visto que a Terra ela é vista azul, porque tem uma grande quantidade de água. Mas boa parte dessa água é salgada e uma parte dessa água são as geleiras, né? E outra coisa, tem alguns lugares que já fazem a dessalinização da água. O que é dessalinizar? Tirar o sal da água, né? Mas é um processo caro e demorado. Então, gera um custo mais alto. Então, o ideal é que as pessoas economizem a água doce que resta. Então, olha aí, o nosso planeta como é bonito, né? Se você olhar no sistema solar, nenhum planeta assim. Não é porque nós somos da Terra, não, né? Eu sou até suspeita de dizer isso, mas é um planeta muito bonito, olha só. E o que é que essas mudanças que o ser humano vem fazendo está provocando em nosso planeta? Uma delas, efeito estufa. Vocês devem estar percebendo que a cada ano o calor está aumentando em nosso planeta, né? Tem algumas estufas de plantas que as pessoas pegam essas plantinhas, colocam nessa estufa para que a luz do sol faça com que ela se desenvolva.
E é essa a sensação que a gente tem aqui na Terra, que a gente tá fazendo parte de um efeito estufa, né? Outra coisa é chuvas ácidas. Por que isso acontece? Por que a chuva ácida acontece? Porque na atmosfera está tendo muita poluição. Para vocês terem ideia, tem alguns gases que são lançados na atmosfera por veículos que eles demoram 400 anos para poder se acabar, para poder sumir da atmosfera. Vocês imaginem, 400 anos é muito tempo. Então passa lá um carro, passa um ônibus, aí joga aquela fumaça. Aí vamos botar ali 400 anos. Aí no outro dia, a nossa atmosfera recebe novamente poluição. 400 anos de novo. Imaginem isso todos os dias. E é o que está acontecendo, né? Então, tem algumas alternativas que foram criadas para diminuir um pouco para ver se diminui um pouco essa poluição. Mas, infelizmente, boa parte da população ainda não faz, certo? Ilhas de calor nas cidades, né? As cidades estão cada vez mais quentes, certo? Você, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, 10 horas da manhã, era o sol, ele estava de um jeito que você não ficava agoniado, não. E não fazia esse calor todo, não. Se você, por exemplo, você naquela época, você quisesse tirar um cochilo à tarde, você quisesse um fim de semana, um feriado, acordar um pouco mais tarde, você conseguia. Hoje você não consegue mais por conta do calor. A praia, antigamente você ia à praia, você tomava banho de mar, você ficava embaixo do guarda-sol, que muitas vezes você nem sentia. Hoje em dia, para a gente ir à praia, tá complicado, viu? Porque tá quente demais. E só relembrando, protetor solar, viu? Vem feriados por aí, quem gosta de ir à praia, protetor solar. Bote mesmo com sem pena, porque o sol, ele não tá de brincadeira não, viu? E é porque nós ainda estamos na primavera. O verão ainda é em dezembro. Antigamente a primavera, é porque vocês são muito novos, né? A primavera antigamente, ela era um clima tão agradável. Nem fazia aquele frio e nem fazia calor, assim, né? Mas agora a nossa primavera é para derreter tudo, né? A gente tá agora e a gente tá vendo a situação, né? Como tá quente. Então, se você for à praia, não tenha pena. Bote protetor solar mesmo 20 minutos antes de você ir para o sol, certo? Que o ideal é isso. Tem gente que quer passar o protetor aí, quer brincar na areia, né? Quer tomar banho na mesma hora. Não adianta, porque a pele não absorve. Então, você pelo menos uns 20 minutos, meia hora antes, você passa, espalha bem para sua pele absorver, para você poder se expor ao sol com menos riscos, certo? Outra coisa, ó, buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, ela parece um filtro, né? Ela faz com que os raios solares cheguem com menor intensidade, cheguem mais fracos até nós. Mas a gente também, quando está na rua durante o dia, a gente chega a sentir a pele queimar, a gente vê aquela quentura na nossa casa, né? Por quê? Porque essa camada de ozônio, ela está sofrendo com a poluição e tem buracos. Esses gases que eu disse a vocês, ainda agora que chegam na atmosfera, então estão causando os buracos na camada de ozônio e isso está fazendo com que os raios eles cheguem diretamente até a gente. Então é por isso que cada vez mais a gente está sentindo o tempo mais quente. Você termina de tomar banho, você já está suado, né? Tudo isso é consequência desse aquecimento, né? Do planeta. Outra coisa muito importante, bebam bastante água também. Mas não é beber água de uma vez. Tem gente que diz assim, uma pessoa ela tem que beber 2 litros de água por dia. Não é beber os 2 litros de uma vez, não. Mas sentiu sede, beba logo água. Nesse calor, a gente está suando mais, o nosso corpo está perdendo. Quando a gente fala, a gente também, né, perde água também. Então a gente precisa estar repondo essa água, principalmente agora com esse calorão que está fazendo, né?
A poluição é outra coisa, né? Que é quando o ser humano ele faz algo na natureza, está causando. Essa poluição, a gente vê a poluição na água, a gente vê a poluição do solo, a poluição do ar, né? Que é justamente que está chegando na nossa atmosfera e a nossa atmosfera está sofrendo tanto, né? Desmatamento também colabora para o aumento do calor, viu, gente? Né? Quanto menos árvores a gente tem, menos oxigênio, menos ar a gente vai ter, né? Porque as plantas, elas também, as árvores, elas purificam o ar que a gente respira. E o que é que a gente está vendo? A gente está vendo muita poluição, né? E está vendo muitas árvores sendo derrubadas. Nós estamos acompanhando, né? Está passando sempre nos jornais o que está acontecendo no Pantanal. Aquelas queimadas, aquilo ali polui o ar, muitos animais morreram, né? Ou seja, vai ter mais animais em extinção. Muitas plantas também vão entrar em extinção porque foram queimadas. Quando o ser humano ele também modifica a natureza, ele causa a extinção dos animais e das plantas. E os recursos naturais também podem se esgotar. Quais são os recursos naturais? Água, o solo, o ar, o sol, né? Nós temos vários recursos. A nossa água mesmo, né? O que é que está acontecendo com a nossa água? Se a gente não tiver cuidado, né, ela vai se acabar de vez. Só vai restar a parte que a gente não pode utilizar. Ou talvez nem isso sobre. Então, veja só o que é que o ser humano pode causar. Efeito estufa, chuvas ácidas, ilhas de calor nas cidades, buraco na camada de ozônio, poluição, desmatamento, extinção de animais e vegetais, esgotamento de recursos naturais. É muita coisa. Olha aí a chuva ácida. Olha só porque ela acontece. Vocês aqui não tem nem a representação dos veículos. Aí, olha, o que as indústrias soltam, o dióxido de carbono. Então, olha, ele vai subindo. Chega lá na atmosfera, poluição. Quando a chuva vem, ela vem poluída, né? Então, ela vem com produtos químicos, né? A chuva ácida. Olha aqui, as indústrias todos os dias estão liberando isso aqui. É porque nessa imagem não tem nenhum veículo mostrando também, mas os veículos também colaboram para isso, tá? Então, tudo isso aí vai para a atmosfera, quando volta em forma de chuva, é chuva ácida. E é uma chuva que prejudica as plantas, inclusive. As chuvas precisam de plantas, mas a chuva ácida, uma água ácida, pode matar as plantas. Olha aqui, ó. Camada de ozônio. Aqui nós temos a Terra e aqui nós temos o Sol. Essa camada, ela fica aqui ao redor, porque ela evita, né, que os raios cheguem com maior intensidade. Olha aqui, ó, tem uma setinha indo, né? Mas o que é que está acontecendo? Essa camada de proteção que fica ao redor do nosso planeta está cheia de buracos. Então, os raios solares vêm diretamente até nós. É por isso que hoje em dia é muito importante a gente utilizar protetor solar. Até para a gente sair na rua mesmo, a gente colocar um pouquinho no rosto, nas mãos, nas partes que estão mais expostas, é bom também. Porque o sol, ele tá, né? O sol, ele tá com tudo, né? E aqui, ó, o desmatamento. Aí a gente olha assim, a gente diz, ah, mas foram algumas árvores derrubadas. É, mas isso aqui tudinho, essa foto, ela foi tirada distante. Então, a gente olhando assim, a gente tem uma sensação de que foi coisa pouca, mas não foi. É porque não tem uma foto que dê para pegar realmente toda a parte de uma floresta quando ela é desmatada. Olha só.
Isso aqui tudinho, ó, desmatado, ó. As queimadas aqui, né, também colaboram para perder muitas árvores. Olha só. É uma situação, né? Aí, quantos animais aí foram extintos? Por quê? Tem muitos animais que fazem ninhos nas árvores. Tem muitos animais que se alimentam das frutas, se alimentam das sementes, até das folhas dessas árvores. Tem muitos animais que se abrigam nessas árvores. E com tudo isso aí sendo destruído, como é que fica, né? A gente vai ter uma extinção maior dos animais. A gente está vendo o que está acontecendo no Pantanal, né? Muitos animais feridos, muitos que foram mortos, muitos dos que estavam feridos estão sendo tratados, né? Para poder, quando acabar essas queimadas lá no Pantanal, esses animais poderem ser devolvidos à natureza, para que eles possam se reproduzir, né? Para que essas espécies não entrem em extinção. Tem uma forma que algumas pessoas falam sobre o desenvolvimento sustentável, que no livro de vocês está até na página... Deixa eu olhar aqui. Está na página 168 ainda. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é a gente viver preservando a natureza. Se a gente vai construir alguma coisa, a gente observar se não vai desmatar, se não vai, por exemplo, aterrar uma área de rio, de mangue, né? Se não vai fazer nada para afetar o meio ambiente. E isso é sustentabilidade. Utilizar produtos biodegradáveis também. Não sei se vocês já repararam, tem umas sacolas nos supermercados que elas são bem fininhas. Aquela sacola, ela se decompõe mais rápido no meio ambiente do que aquelas sacolas mais grossas. E tem outra opção que são aquelas sacolas retornáveis, que as pessoas colocam, fazem suas compras, colocam as mercadorias dentro e saem. É outra opção também. A reciclagem, né? Muitos materiais deixam de ir para o lixo porque se transformam em produtos novos. Olha aqui, ó, um exemplo de uma sacola biodegradável. Ela é bem fininha. E os plásticos, eles demoram muito para se decompor. Para vocês terem ideia, essas garrafas de refrigerante, elas podem passar mais de 100 anos. O vidro é um tempo indeterminado, também para se acabar na natureza. E a gente sabe que todos os dias, infelizmente, são lançados na natureza esses produtos, né? Então, ó, sacola biodegradável, essa aqui ela se acaba com mais facilidade do que as outras sacolas, os outros tipos de sacolas plásticas. A sacola retornável, provavelmente vocês já viram em algum lugar, até vendendo mesmo. Outra opção, reflorestamento. A gente viu ali desmatamento. Quando a gente diz desmatamento, é a retirada de árvores. Reflorestamento é a gente plantar árvores. Então, é outra forma do desenvolvimento sustentável também, além dessa questão das sacolas. A reciclagem, a gente fazer a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? Separar o lixo por material. O plástico, ele é um lixo reciclável. O papel, o metal, o vidro e o lixo orgânico. Lixo orgânico são restos de cascas de frutas, verduras, cascas de ovos. Esse tipo de lixo orgânico, ele é usado para fazer adubo para as plantas. Inclusive, é um adubo que não faz mal, porque ele não leva nenhum produto químico. Plástico. A gente pode jogar o que na lixeira do plástico? Garrafinhas de água, né? Garrafas de refrigerante, aquelas garrafas PETs, caixinhas de margarina, embalagem de sorvetes, copos e pratos descartáveis. Papel. Você pode ter uma revista velha na sua casa, né? Pode ter um jornal. Metal.
as latinhas, né, de refrigerantes, aquelas latinhas que vêm alimentos dentro, latinha de sardinha, né, latinha de milho e ervilha. Vidro, né, pode ser aqueles copinhos, né, de azeitona, garrafas, que nós também temos garrafas de vidro. Então, esses lixos aqui, essas categorias de lixo, elas são reaproveitadas, tá? Agora, lixo hospitalar, ele não é reaproveitado, não pode ser de jeito nenhum. Lixo hospitalar é altamente perigoso. Por quê? O que é que tem no lixo hospitalar? Algodão, gaze, esparadrapo, seringas, vidros de remédio, aqueles tubinhos de soro. E aquilo ali pode contaminar outra pessoa. Então, lixo hospitalar não se reaproveita, certo? Poluição dos cursos de água e dos oceanos. A água é um líquido essencial, todo mundo sabe. Maior parte da água do nosso planeta é salgada. E nós temos vários agentes que são poluidores dessas águas. Temos poluição por lixo, poluição por esgoto e por resíduos tóxicos. Quando a gente fala em lixo, daqui a pouco a gente vai ver umas imagens. Esgoto, né? Muitas casas não têm saneamento, então pegam suas águas, usou água dentro de casa, deu uma descarga, lavou um prato, lavou uma roupa. Então, essas águas, geralmente, quando não tem saneamento, elas vão para um rio e tomam poluição, né? Resíduos tóxicos são os produtos que as indústrias jogam na água. E a água poluída, ela tem um cheiro desagradável, tá? Outra coisa também que provoca, a gente até viu ano passado, aqui no Nordeste, né, teve bastante, que foi a questão do derramamento de óleo. Nós vimos as situações nas praias como ficaram, né? Ficou aquela parte preta, né, mesmo, aquela parte bem escura, e o óleo, ele matou também vários animais, né? Matou muitos peixes, tartarugas, né? E quem geralmente polui, essa poluição do óleo dá geralmente por aqueles navios petroleiros. Então, eles vão soltando, né, o óleo dentro da água. Olha aí essas imagens. Poluição da água. Essa é a primeira imagem aqui. O que é que a gente tem dentro da água? Garrafa, espuma. Tem um monte de coisa aí, né? Outras embalagens, né? De outros produtos aí. Tem embalagem de produto de limpeza. E aqui, ó. O que é que a gente vê aí se destacando? As garrafas PET. Né? Garrafas PET aí que se destacam. Aqui, ó. Sacola, lata. E tem muitos animais que morrem engasgados. Por quê? Pensam que muitas vezes um lixo desse pode parecer com um alimento. Então, eles vão, quando eles mordem esse alimento que eles vão tentar engolir, eles morrem sufocados. Uma sacola mesmo, a gente olhando assim, lembra o quê? Lembra uma água viva, né? Então, tem animais que pensam que são outros animais. Aí vão tentar se alimentar, quando vai comer, é algo que não serve, né? Olha aqui a poluição por esgoto. Olha a cor da água, gente. A pessoa passar por uma água dessa é adoecer, viu? E a água poluída, ela provoca várias doenças, a cólera, né? E outras mais. Olha aqui, ó. Poluição pelas indústrias. A gente vê mesmo que a cor da água chega a muda, ó. Fica feito umas espumas, né? Então, a gente vê a alta poluição, né? É complicado, viu? Ó, página 172 é a atividade de classe que nós vamos fazer, 172. Primeiro quesito.
Escreva a resposta para cada uma das perguntas. Letra A. O que tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Quando a gente fala em equilíbrio ecológico, é o equilíbrio do planeta, né? A natureza, ela funcionando da forma correta. Mas o que é que tem acontecido com esse equilíbrio? Você pode colocar, tem sofrido muitos impactos, que nós vimos ali vários, né? O desmatamento, poluição, buraco da camada de ozônio, vimos vários, né? Então, você pode colocar, tem sofrido muitos impactos. E, infelizmente, muitos seres humanos ainda não aprenderam a ocupar os lugares sem prejudicar a natureza. Né? Por isso que muitas matas estão sendo devastadas, né? Porque estão construindo cidades, estão construindo muitas coisas e estão destruindo a natureza. Letra B. Por que isso tem acontecido com o equilíbrio ecológico? Houve o quê? Houve um aumento da ocupação humana. Você pode colocar aumento da ocupação humana. Letra C. Qual é a relação que os seres humanos têm com esse problema? Você pode colocar, eles não conseguem se instalar no local sem prejudicar a natureza. Não conseguem se instalar num local sem prejudicar a natureza. Infelizmente, é a realidade. Sem prejudicar a natureza, né, e os seres vivos que vivem nele também, porque os animais estão sendo muito prejudicados, né? Os animais são os mais inocentes. Letra D. Qual é o grande desafio que a nossa sociedade tem atualmente? Você pode colocar desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza. Desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza. Letra E. Por que é importante cuidar desse problema? Você pode colocar para os recursos naturais não acabarem, tá? Para não se acabar com os recursos naturais, para poupar os recursos naturais. Tem várias formas de você escrever, tá certo? Olha aí a correção da 172 das letras A a C. Lembrando, você pode pausar o vídeo para poder copiar a atividade. Letras D e E, a correção, que a gente falou ainda agora.
As páginas 173 e 174 vão ser de casa. Então, tem aí. Desembaralhe as palavras a seguir. Algumas dessas palavras estão lá no slide, naquela parte que eu botei da interferência humana. E vocês também acham. Na página 168, no terceiro parágrafo, tá? Tô só dando a pista. Então, vocês vão desembaralhar das letras A até a letra H para ver que palavras ou que frases podem ser formadas. Né? Terceiro, observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas. Tem uma bolsa. Essa bolsa a gente vê que ela foi feita com couro, né? De animal. Então, o que é que isso pode causar? O couro desse animal sendo retirado. O que é que pode haver com esse animal? E o outro está muito claro, né? Tem as árvores cortadas. Isso aí é o quê? Quarto quesito, pessoal. Faça uma lista de coisas que você já viu sendo jogada nos rios, canais ou mares por pessoas que não respeitam a natureza. A gente sempre vê, né? Eu já vi carcaça de geladeira, já vi pneu, sofá, saco de lixo, garrafa PET, já vi tanta coisa. Agora explique como o lixo descartado nesses locais degrada o meio ambiente. Muita gente joga lixo nos canais, né? Quando chega a época da chuva, tem aquelas cheias e a pessoa reclama. A prefeitura não faz nada. A gente sabe que o governo muitas vezes, ou quase sempre, deixa a desejar. Mas a gente precisa fazer a parte da gente também, né? Quinto, o que você faria para que a poluição das águas diminuísse? Pessoal, também. Sexto, dê um exemplo de um prejuízo causado pela poluição das águas. O que é que a poluição das águas pode causar, né? Vamos pensar nos animais, né, que vivem nela. Se a gente beber água poluída, o que é que pode acontecer? Sétimo, leia o texto. Os sacos plásticos que não são levados para o lixo ou para a reciclagem acabam sendo levados para rios e mares. Com isso, muitas espécies de vida marinha acabam morrendo. Agora escreva um texto explicando por que os sacos plásticos serem os causadores da morte da vida marinha. Eu até falei ainda agora, né? Tem muitos animais que pensam que alguns lixos são alimentos e muitos animais morrem engasgados, né? Tem alguns que entram dentro do saco, não conseguem mais sair, eles ficam presos e terminam morrendo. E alguns eles vão comer pensando que é um alimento e fica com ele engasgado mesmo e termina morrendo, tá? Então está aí, ó, páginas 173 e 174. Na próxima aula, a gente faz a correção dessas duas páginas, tá certo? Como a gente sempre faz. E hoje a gente fica por aqui. Bom final de semana para todos vocês. Fiquem todos na paz. E até a nossa próxima aula.